Então, boa noite novamente. Vou começar a compartilhar o quadro aqui com vocês. Perfeito. Certo. Gravação iniciada, compartilhamento de tela também já carregou. Então, novamente, agradecer a presença de todo mundo na aula de hoje. Certo? Na aula de hoje, damos início à nossa terceira aula sobre agora o conteúdo de derivadas. Então, tanto nessa semana quanto na próxima semana, vamos falar sobre derivação, beleza? Então, regras de derivação, aplicações de derivadas. E essa parte de derivadas, pessoal, é muito importante, ok? Mas é importante mesmo para todo o resto do ciclo de cálculo que vocês vão realizar durante o curso. Depois lá em cálculo 2, cálculo 3, até mesmo ali falando sobre física, em muitos momentos vocês vão se deparar provavelmente com conceitos de derivadas, ok? Vão usar derivadas. Então é muito importante que a gente saiba aplicar, calcular derivadas, especialmente das funções clássicas, né? Funções polinomiais, por exemplo, qual que é a derivada da função x, x quadrado, da função constante, ou derivar funções trigonométricas, né, função cosseno, seno, tangente. Bom, também outras derivadas importantes da função exponencial, logarítmica e muitas outras, certo? E dentre todas essas famílias de funções, a gente pode considerar produto dessas funções, quociente, composição, ok? Então, a gente precisa estar bem firme nessa parte de derivada. Até porque quando formos falar de integrais, em alguns momentos vai ser, bom, na maior parte do tempo a gente vai falar de integrais, mas integrais, para quem não viu ou para quem já viu, vai precisar ali também, de certa forma, do conceito de derivada, certo? E saber derivar mesmo para integrais é uma ótima ferramenta para corrigir e ver se você realizou a integração de forma correta, achou a primitiva, né? A gente ainda vai ver o que seria esse conceito, mas, assim, dando spoilers do futuro, a gente vai precisar desse conceito. Então, é muito importante isso daqui que a gente vai começar hoje, beleza? Então, é, a derivada, ela nasce, assim, vamos primeiro falar aqui do porquê criar esse objeto, né? Por que que ele é importante, beleza? Não foi à toa. Na verdade, a ideia de resolver, utilizar a derivada, nasceu do problema de calcular a velocidade instantânea de objetos, né? De certa forma, lá da física, para quem viu no ensino médio, geralmente calcula a velocidade de um objeto, a velocidade média, certo? Calcula em certos pontos, você vai calculando a velocidade, vê a distância e o tempo que você calculou, e você tem uma velocidade média ali. Mas a ideia aqui é, é poder dizer precisamente no tempo que você quiser qual era a velocidade naquele instante de tempo, certo? Que seria a velocidade instantânea. Então a derivada vai dar essa ferramenta para a gente poder calcular isso. Então já vejam que já vem todo o contexto ali de física por trás disso daí, certo? Então eu começo aqui com vocês com a definição de derivadas, certo? Então, para falar de derivadas, a gente precisa basicamente de dois conceitos, de função e do conceito que a gente viu nas aulas passadas de limite, certo? Ah, professor, preciso, toda hora vai estar precisando calcular limite para calcular derivadas? Não, depois que a gente definir, vamos perceber
que a gente pode trabalhar com as propriedades de derivação, regras de derivação, onde a gente vai perder um pouco essa noção de derivada como um limite, certo? Mas para definir, não tem como fugir, perfeito? Então, a gente pode começar aqui com uma função definida num certo intervalo aberto, e esse intervalo aberto tem que conter um número a, que é onde eu quero calcular a minha derivada, certo? A derivada de f no ponto A, ela vai ser denotada por f' de A. Existem outras notações, daqui a pouco já falamos sobre isso, e ela é definida da seguinte forma. A derivada da função f no ponto A, ela é o limite desse quociente aqui, certo? Nesse quociente aqui, o que a gente tem é f aplicado em A mais h menos f de A, tudo isso daqui sobre h, certo? E aqui o h ele vai tender a zero. Ou seja, nesse limite aqui, a minha função f ela é dada, o número a também é dado, o h que vai desempenhar aqui um papel de variável, onde essa variável vai estar tendendo a zero, certo? Então, se esse limite aqui ele existir, se esse limite existir, então eu vou dizer que a minha função tem derivada no ponto A, e aí eu posso denotar por isso daqui. Ou seja, a derivada de a função num determinado número A é um número real, certo? Então, quando a gente derivar e aplicar isso no número A, o que a gente tem que obter como resposta é um número, não uma função, certo? É bastante importante observar isso. E aí, uma outra forma de reescrever a definição de derivada é utilizando essa aqui. Essa definição aqui é a definição mais natural, certo? Para calcular a derivada de uma função, ok? Onde aqui a gente consegue perceber algumas questões geométricas com essa definição, certo? Em geral, essa definição aqui, ela é mais fácil de você calcular ela de forma manual, né, algebricamente, porém, para a gente ter uma visualização mais geométrica do significado da derivada, essa segunda definição, que é essa segunda escrita, ela permite a gente ter uma seguinte observação, certo? Primeiro, que esse quociente aqui, f de x menos f de a, tudo isso dividido por x menos a, ele representa a inclinação da reta secante ao gráfico da função, certo? Que passa, essa secante aqui vai passar por esse ponto e por esse ponto. Esse ponto aqui, como o A está fixo, ele é um ponto fixado, um constante. Porém, esse lado aqui, esse ponto, como depende de x, ele é um ponto variável. À medida que x muda, esse ponto vai mudando também, certo? E a ideia do limite ali, pessoal, é fazer com que a inclinação dessa reta secante, ela se mova até que ela coincida com a inclinação da reta tangente. Porque o que a gente quer com a derivada é a inclinação da reta tangente, certo? Essa é a definição geométrica do significado da reta tangente. Desculpa. Significado da derivada é ser a inclinação da reta tangente no ponto dado, certo? Então, basicamente, eu vou fazer isso no GeoGebra, mas só para adiantar, o que a gente tem, em geral, é o seguinte: estamos aqui no plano cartesiano x e y, certo? Pegamos, por exemplo, um exemplo clássico aqui para a gente trabalhar, é o gráfico da parábola y igual a x quadrado. E aí, nessa parábola aqui, a gente pode, por exemplo, querer calcular a inclinação da reta tangente no ponto x igual a 1 e y, portanto, igual a 1. Ok? A questão, pessoal, que para calcular a
equação de uma reta, a gente precisa dos seguintes informações. Precisamos de uma inclinação dessa reta, das variáveis x e y, e de um ponto, certo? O ponto aqui, é o ponto AB, ele foi dado. A grande questão para determinar completamente essa reta, que seria a reta tangente, é calcular a inclinação, certo? Se eu só tenho um ponto, eu não consigo calcular a inclinação. Agora, se eu tiver dois pontos, eu conseguiria calcular essa inclinação. Essa é a grande questão ali que a derivada vai nos facilitar, certo? Vai facilitar calcular essa inclinação quando esse limite existir. Então, é, a gente vai recorrer, certo, para calcular essa ação a, por exemplo, pegar aqui um outro ponto, vamos dizer x, e aqui f de x, então eu vou ter esse ponto aqui, e a ideia vai ser calcular a inclinação secante passando por esses dois pontos, certo? Essa reta amarela que seria a inclinação da reta secante, certo? E a ideia do limite ali, quando a gente faz o x tender a A, é que esse ponto ele seja transportado para cima do ponto que é onde eu quero calcular a minha reta tangente, certo? Então, deixa eu compartilhar rapidinho aqui para vocês uma outra janela aqui para mostrar para vocês como que fica esse problema, certo? Então, tenho aqui a linha azul sendo a minha parábola, ok? O ponto P aqui é o mesmo, ponto P1 de coordenadas 1 e 1. E, por exemplo, eu peguei um outro ponto aqui na minha parábola, que faria o papel do x f de x, e esse ponto ligado ao ponto P, então estou chamando alfa aqui o meu ponto genérico, e o ponto onde eu quero calcular a minha função, de ponto, a minha reta tangente, o ponto P. Então, a minha reta secante vai ser essa reta vermelha aqui. Então, como eu tenho dois pontos, eu posso calcular a equação dessa reta, então, vai ser dado por essa equação aqui, y igual a 3x menos 2, para esse ponto que eu escolhi. Se eu faço aqui no meu desenho, o A ali, o meu x igual a 2, se eu faço ele tender a 1, então eu vou fazer o A se aproximar cada vez de 1, cada vez mais de 1, olha só o que está acontecendo com o ponto alfa. Ele está indo em direção a o meu ponto P, certo? Cada vez que eu movo o número A ali para próximo do 1. Então, além disso, dele ter esse movimento dele de se aproximar do ponto P, percebam também que a equação da reta vai mudando, certo? A equação da reta, a inclinação vai mudando à medida que o A vai mudando, certo? Porque a equação à medida que o ponto alfa ali, ele vai mudando, a inclinação, a equação da reta secante vai mexendo também. Então, se eu faço o A variar até exatamente o valor de 1 aqui, pronto. Os pontos P e Q, o ponto P e Q vão coincidir, certo? E olha que bacana, a reta vermelha já não dá para enxergar mais. E o que aconteceu aqui então? Como eu fiz o A tender a 1, ali no meu limite, a reta secante ela coincidiu lá no limite a equação da reta tangente. Então, essa aí é a grande sacada de usar o limite para definir a inclinação da reta tangente.
Ok? Deu para entender qual que é a lógica? Então, percebam aqui que os dois pontos coincidiram. Então, poderia continuar passando aqui, se afastar do 1, e a inclinação da reta tangente da secante ia mudar de novo. E se eu faço aproximar agora por baixo, pensando nos limites laterais, as retas coincidem de novo. E aí, então, a gente tem essa visualização geométrica, né? E isso daqui é para a função x quadrado. Mas eu poderia perguntar isso para qualquer tipo de função. Será que isso existe? Ou, pensando na função x quadrado, se eu mudasse ali o ponto P, será que continuaria valendo esse limite ali, coincidir a reta vermelha com a reta cinza? Então, são esses tipos de perguntas que vamos tentar responder na aula de hoje. Ok? Deixa eu voltar aqui para o quadro. Beleza. Então, temos aí a observação da nossa definição. O que, que significa essas duas noções? A gente tem a inclinação aqui da reta secante e o limite aqui das inclinações da reta secante. Se o limite existir, representa então a inclinação da reta tangente. Beleza? Feito isso, a nossa intenção a partir de agora é, bom, assim como lá em fundamentos de matemática ou lá num curso de, do ensino médio, quando a gente definia uma nova propriedade, por exemplo, o valor absoluto de um número, certo? Então, eu poderia pegar aqui o valor absoluto de 2, isso dá 2. O valor absoluto de menos 2, isso também dá 2. Certo? Então, para cada número real, eu poderia associar o módulo desse número. Então, eu criava uma regra nova de associação de um número com um novo número, certo? Qual que era essa nova regra? O valor absoluto, por exemplo. Tem outras formas, por exemplo, a exponencial, que a gente começa definindo o que, que é potenciação, para depois, então, falar de função exponencial e assim por diante. Aqui, o que a gente acabou de fazer é o seguinte: bom, para cada número real, certo? E uma função f fixada, eu posso associar esse número a um novo número, certo? Qual seria esse novo número? A derivada dessa função nesse ponto. Certo? Então, para cada número real, eu poderia ver essa situação aqui, se isso aqui vai pertencer ao número real, sim ou não, e para aqueles que pertencerem, então eu tenho uma relação ali criada. Certo? Então, se eu tenho essa relação nova criada, eu posso pensar nessa relação como uma nova função, certo? Que vai ser chamada função derivada. Então, agora, a partir de agora, o que a gente vai ver é a derivada de uma função como uma função. Então, antes disso, a derivada era vista como somente um número, mas agora eu posso visualizar ela como uma função também. Ah, professor, mas por que que isso é importante? Bom, porque visualizar a função, a derivada como uma função, vai me permitir fazer várias coisas, como descrever algumas propriedades, algumas informações que, como números, não seria possível, certo? Além do que se eu consigo considerar a derivada como uma função, ela então vai ter um domínio, e ali isso vai significar que dentro do domínio ali eu não preciso me preocupar com muitas coisas, certo? Porque dentro do domínio eu sei que a derivada vai ser realmente um número. Então, basicamente, a passagem de uma noção para outra não é muito brusca. Por quê? A derivada como um número, certo? Eu simplesmente olhava aqui e fixava um valor de A, certo? Escolhia um número A ali, por exemplo, sendo 2, e algum número específico. Agora eu vou pegar essa mesma escrita aqui
ou melhor, posso pegar essa mesma escrita aqui e aonde tem A, eu coloco uma variável, certo? Então, onde tem A, eu coloco uma variável, certo? Então, isso vai permitir que agora eu veja a minha derivada como, de fato, uma função, certo? E quem vai ser o domínio dessa nova função? Vai ser todos os valores de x, todos os valores de x, os valores de x, tais que esse limite aqui, quando h tende a zero, existe. Então, esse daqui vai ser o nosso domínio, certo? Porque para qualquer x onde esse limite existe, então isso daqui vai ser de fato pertencer aos números reais, logo, isso aqui descreve o domínio dessa função derivada, certo? Que a gente vai denotar por f', ok? Então, agora a gente pode falar algumas coisas sobre isso. Então, essa nova função que a gente está criando, a gente vai chamar ela de derivada de f, ok? E o domínio vai ser exatamente em forma de símbolos matemáticos, aqui, exatamente o que eu escrevi aqui acima, certo? Todos os valores de x, onde o limite existe, certo? Onde a derivada existe. E aí a grande questão aqui é que o domínio dessa função derivada geralmente pode ser um domínio, um conjunto menor do que o conjunto domínio da minha função f. Não tem nenhum problema se for menor. Tudo bem? A, na maioria dos exemplos que vamos ver, vão ser iguais, mas em alguns casos específicos podem ser menor. Então, como eu tinha prometido, o que a gente precisa fazer é perceber e que a gente tem algumas notações diferentes, né, para a noção de derivada. Certo? A noção padrão que a gente vai usar é essa daqui, certo? Por definição a gente vai denotar assim, ou no máximo assim, certo? Então, basicamente o que a gente tem aqui é o seguinte: durante todo o texto, se vocês já deram uma lida nesse material da unidade 2, vamos estar utilizando essa notação aqui para falar de derivada da função f. Mas se eu descrevo a minha função assim, por exemplo, x² mais x menos 1, então eu também posso escrever y' para falar ali sobre a derivada dessa função aqui em relação a x. Certo? Ah, professor, mas então por que é importante colocar por que então colocar as outras notações aqui? Porque as outras notações, essas outras três aqui, elas também aparecem em casos específicos, por exemplo, em derivadas parciais, quando vocês forem estudar no cálculo 2, essa notação aqui vai reaparecer, ou essa daqui, certo? Essa notação, apesar de não usarmos muito aqui, ela também é bastante utilizada, por exemplo, lá no cálculo 3, quando vocês estiverem estudando cálculo 3. Então, é importante destacar. E, além disso, caso vocês optem, né, por recorrer a mais materiais sugeridos para vocês sobre cálculo 1, vocês podem acabar se deparando com alguma dessas outras notações, então vocês já têm ali aonde vocês buscarem e fazer o paralelo da notação do novo material com o material do nosso curso, beleza? Então, uma observação que mais histórica, vamos dizer assim, é que esse símbolo aqui, essa notação aqui, ele é uma notação de Leibniz, certo?
E ele é muito utilizado, por exemplo, na física. Em alguns casos, a notação da derivada como uma fração, vista como uma fração dessa forma, ela é bastante útil, principalmente em questões físicas. Então, fica aí a dica para vocês, por exemplo, quando estiverem fazendo Física 1, caso ainda não tenham feito. Ok? Então, nossa próxima definição aqui, ela vai dizer quando que uma função é derivável, certo? Ou diferenciável, já para remeter vocês, quando vocês estiverem lá no cálculo 2, vocês lembrarem dessa palavra, mas a gente vai usar aqui só derivável. Então, dizemos que uma função f é derivável num ponto A se a sua derivada existir. Além disso, a minha função, eu vou dizer que ela é derivável em um intervalo, então tem uma diferença aqui que é a derivada num ponto e a derivada agora num intervalo, certo? Então, a derivada em um intervalo nada mais é, por exemplo, no intervalo AB, se a minha derivada existe em todos os pontos desse intervalo, certo? Então, apesar de ser no intervalo ainda, a definição continua sendo pontual, certo? Para cada número no intervalo, a derivada tem que existir nesse número, ok? Então, uma coisa bem interessante da derivada é, é o seguinte, ela se relaciona com os conceitos que vimos nas aulas passadas, mas como também eu disse, ela se relaciona com conceitos que vamos ver lá quando estivermos falando sobre integrais, integrais, certo? Então, aqui, o primeiro resultado que a gente pode estipular é o seguinte, se uma função tem derivada no ponto, tá, pessoal? Se uma função tem derivada no ponto, então ela é contínua nesse ponto. Então, o que é uma função ser contínua num ponto? Quem lembra? O que é uma função ser contínua no ponto? Ser contínua no ponto, certo? É satisfazer três propriedades. Primeiro, o limite dessa função, quando x tende a esse ponto, existe, certo? Então, essa é a primeira condição. Depois, o f, a função tem que estar definida nesse ponto, certo? Então tem que estar definido, tem que ser um número real, era a segunda condição, ok? E a terceira condição é que a condição 1 e 2 sendo satisfeitas, elas têm que ser iguais. Então a terceira condição é que o limite de f de x, quando x tende a A, tem que ser o f de A. Essa era a terceira condição. Então, é isso que significa ser contínuo, né, de forma algébrica. Então, o que está dizendo esse teorema aqui é o seguinte, se eu verifico que a minha função é derivável, se ela tem derivada nesse ponto, então eu já posso afirmar, sem mais delongas, que essa função também é contínua, certo? Agora eu pergunto para vocês aí no chat o seguinte, será que o contrário também é verdade? O que eu quero dizer? Bom, se uma função ela é contínua num ponto, então eu posso afirmar que sempre a função vai ter derivada nesse ponto? O que vocês dizem para mim? Sim, não? Falem aí no chat. Não sei. Pergunta para os universitários. E aí? O pessoal está tímido aí no chat hoje? Bom, a resposta para essa pergunta é que não é verdade. Não é verdade essa afirmação, certo? Já que não é verdade, na matemática, quando a gente afirma alguma coisa e ela não é verdade, a gente tem que apresentar um contra-exemplo, ou seja, um exemplo de onde isso falha, certo? Então vamos considerar aqui um exemplo clássico, que é a função
Módulo de x, certo? A função módulo de x, para quem não lembra, o seu gráfico é algo do tipo, segundinho, é algo do tipo, assim, é basicamente um Vzinho, certo? Essa linha azul. Então, esse é o gráfico da função módulo de x. Bom, pelo desenho, né, como ele não tem buracos, não tem saltos, ele continua infinitamente para cá e para cá, ele é uma função contínua, ok? A grande questão é saber se essa função é derivável em todos os pontos, certo? Se tem um ponto onde ela não é derivável. Vamos fazer um pequeno exercício aqui, já que ainda não temos propriedades, né? A única coisa que a gente tem para falar de derivadas é simplesmente a situação de usar a definição. Então, vamos lá. Então, eu vou calcular aqui o limite da minha função f de 0 mais h menos f de 0 sobre h com h tendendo pela direita, por exemplo, certo? Bom, se formos lembrar, a definição da função módulo de x é a seguinte: era o próprio x, se o x for maior ou igual que zero, e menos x se x for menor do que zero. Então, se eu estou calculando o meu limite pela direita, isso significa que o x é positivo. Então, esse limite aqui vai se tornar f de 0 mais h, vai ser então, como 0 mais h é h, então vai ser o próprio h, certo? Menos f de módulo de 0 sobre h com h tendendo pela direita. Aqui a gente tem um módulo, certo? O módulo de h, como h está tendendo a zero pela direita, ele vai ser positivo, como eu acabei de falar. Então, isso vai ser limite de h menos zero é zero, sobre h com h tendendo a zero pela direita. Opa! Bom, mas h sobre h, ele sendo diferente de zero, isso dá 1. Então, isso é limite de 1 com h tendendo a zero, o limite da constante é a própria constante. Então, deu 1. Beleza, calculei o limite pela direita. Vou fazer agora calcular o mesmo limite pela esquerda. Então, o limite aqui da minha função, 0 mais h, menos 0 sobre h, com h agora tendendo a zero pela esquerda. Bom, se h está tendendo a zero pela esquerda, isso significa que zero ele é negativo, certo? Então, zero, o h seria negativo. Bom, se o h é negativo, então o módulo dele vai ser menos ele. Então, isso aqui vai virar limite de menos h sobre h, com h tendendo a zero pela esquerda. Então, pelo mesmo motivo, isso aqui vai ser limite de menos 1, com h tendendo a zero pela esquerda, e o limite da constante é a própria constante. Deu dois limites diferentes. Os limites laterais são diferentes. E o que significa isso? E aí, pessoal? O que significa os limites laterais serem diferentes? Falem no chat. Então, pela aula anterior, os limites laterais serem diferentes significa que o limite não existe naquele ponto. Que ponto é esse? No ponto zero. Ou seja, o que a gente conclui desse exemplo é o seguinte: a conclusão desse exemplo. A função, a função módulo de x é contínua em todos os números reais. Porém, módulo de x não tem derivada em x igual a zero, pois
o quê? O limite não existe, pois o limite de f de 0 mais h menos f de 0 sobre h, quando h tende a zero, não existe. Ok? Então, essa é a justificativa. Por que esse limite aqui não existe? Porque os limites laterais, quais limites laterais? Esse daqui e esse daqui, eles deram valores diferentes. Então, pela regra lá do limite, se eu tenho os limites laterais existem e são diferentes, então a função não tem limite naquele ponto. Só tem limite se os limites laterais são iguais. Tudo bem? Então, essa é a conclusão do nosso exemplo. Ou seja, aqui o que a gente acaba de concluir é o seguinte, que a recíproca, a volta desse teorema, ela não é verdadeira. Ou seja, existem funções que são contínuas num ponto, mas a função não tem derivada nesse ponto. Tudo bem? Essa é a ideia deste exemplo aqui. Tudo bem? Então, só para a gente, eu já volto nos slides anteriores, vamos partir para uma coisa mais prática, que é o que a gente vai precisar, e vamos falar sobre as propriedades de derivação, certo? Então, vamos ver a derivada da função constante, a regra da potência, do produto, do quociente, ok? Basicamente, essas regras, pessoal, vocês precisam ler como se vocês estivessem lendo um manual de instruções, por exemplo, da montagem de um móvel, certo? É como se a gente estivesse pegando e entendendo como que eu aperto, eu tenho um parafuso de é, uh, bom, tem um parafuso de chave sextavada, certo? Eu não vou conseguir apertar ou folgar esse parafuso como uma chave de fenda, certo? Então eu preciso saber como utilizar as ferramentas, certo? Então essas propriedades aqui, essas definições, essas regras, elas servem como ferramenta para calcular as derivadas parciais. Então eu tenho que ler essas informações aqui, por exemplo, essa daqui, ou até mesmo essa, uma como um manual de instruções. Então, assim, como base, não tem nada demais se eu sei ler manuais de instruções, certo? Então, se eu consigo olhar para um manual de instruções e entendê-lo, é a mesma lógica aqui. E o que eu quero dizer com isso? Bom, vamos à prática. Vamos pegar primeiro esse caso aqui, certo? Vamos aprender como derivar uma constante. E é a regra mais simples do mundo, certo? Porque eu só preciso saber o que é constante. Bom, no chat, o que significa uma constante para vocês? Uma constante, pessoal, é simplesmente um número real. É uma coisa que não é variável, certo? Ele é sempre constante. Então, uma constante, C poderia ser o número 2, ou poderia ser o número π, ser raiz de 2 ou raiz de 3 e assim por diante. São números, certo? Qualquer número é uma constante. Agora, é claro que se eu fizesse C igual a X, bom, X já é uma variável e não é mais constante, tudo bem? Então, essa é a grande questão de como identificar uma constante. Constante é qualquer número que você vai ver aí nos exercícios, certo? Então, o que está falando a regra da derivada da função constante? Está falando que se eu tenho uma função constante, ou seja, essa função não passa nada mais do que ser um número, a derivada dela sempre vai ser zero. Mas peraí, professor, é só isso? Essa regra? Só. Então, por exemplo, se eu tiver aqui a função f de x igual a 2,
qual vai ser a derivada dessa função aqui? Falem para mim no chat. Bom, como 2 é um número constante, certo? Pela regra aqui, se eu tenho a minha função sendo uma constante, um número, a regra de derivação da constante vai dizer que isso daqui, a derivada é zero. Só isso. Se é um número, é zero. Tudo bem? Então, essa é a lógica de derivar uma função constante. Ah, então vamos pegar outro exemplo aqui. Derivada de f de x quando x é π. Qual que é a derivada dessa função aqui agora? A derivada da função constante igual a π vai ser também, obedece a mesma regra aqui, que vai ser zero de novo, certo? Agora, se eu troco π aqui, por exemplo, por raiz nona de 8, certo? Bom, raiz nona de 8, nem sei quanto vale isso, mas isso é um número. Se é um número, é constante. Se é constante, a sua derivada, de novo, é zero. Só isso. Então, tem que manter na cabeça. Derivada de um número é sempre zero. Ok? Tudo bem até aí? Então, vamos para a próxima propriedade. Então, a próxima propriedade, vamos falar da regra da potência, certo? Então, gente, não que a gente vai ver agora que isso não é verdade. Só é verdade quando é número, só um número. Se tiver variável, por exemplo, x, y, outra coisa, aí é outros 500, certo? Vamos lá. Vamos ao seguinte caso. Então, a regra da potência é a seguinte. Se eu tenho uma função como x elevado a um expoente aqui, a regra diz que eu vou pegar o meu expoente, vamos pegar aqui passo a passo. F de x é x elevado a n. O que, que é, então, a derivada? Certo? O que vai ser a derivada? F', a derivada dessa função vai ser x, vou trocar até a cor do expoente aqui. Então, esse n vai ser descer multiplicando aqui, e eu vou subtrair uma unidade, certo? Então, o que, que aconteceu? Esse expoente aqui, ele veio para cá, multiplicando, e diminuir aqui no expoente uma unidade. Isso é regra da derivação da função x elevado a n. Nossa, professor, ficou muito confuso, não entendi o que significa isso. Vamos no exemplo prático. Vamos pegar aqui a função f de x igual a x ao cubo, certo? Então, a única coisa que eu preciso identificar aqui é qual é o valor do expoente, certo? O expoente aqui, o n é 3, certo? Se é 3, a minha derivada vai ficar assim, f' de x é igual, ó, onde tem n é quanto? Meu n é 3, então onde tem n eu vou colocar 3. Vou repetir a variável x, e agora eu vou levar essa variável ao expoente n, que é 3, menos 1, certo? Então, qual é o resultado disso aqui? 3x elevado a quanto? Quanto que é 3 menos 1? 2. Então, x ao quadrado. Ok? Então, é só isso a regra da propriedade da potência, certo? Então, você identifica quem é o valor de n e depois é só substituir de forma adequada aqui usando essa fórmula, certo? Então,
onde tem n, substituir por 3, então ficou 3x elevado a 3 menos 1, que é 2. Então, 3x ao quadrado. Vamos a outro exemplo. Vamos a outro exemplo. Vamos pegar aqui agora a potência 2, certo? Então, quem seria a derivada dessa função? Bom, aqui o n é 2, certo? Então, vou repetir aqui a variável x. Então, onde tem n, eu vou substituir por 2. Então, fica 2, 2, 2, menos 1. Esse menos 1 é da fórmula aqui de cima, ok? Então, quanto que é 2 menos 1? 1. Então, isso é 2x elevado a 1. Ou simplesmente 2x. Simples assim, tudo bem? Então, deu para perceber, por exemplo, Jason, que nem todo derivado é zero, porque isso aqui é diferente de zero para a maioria dos valores de x. Ah, mas, professor, essa regra aí que você está falando só serve para números naturais? Não. Vamos pegar mais um exemplo aqui. Vamos pegar, por exemplo, raiz de x. Ixi, professor, mas aí você complicou demais. Raiz de x, isso não é nenhuma potência. Será mesmo? Bom, eu consigo x elevado a meio. Opa, bom, se eu consigo traduzir isso para uma potência, agora eu consigo usar essa regra. Então, é só identificar quem é n. Qual é o valor de n nesse caso? Falem para mim. Qual é o valor de n? Pergunta de US$ 1 milhão. Exatamente, meio. Então, n é igual a meio. Então, nessa fórmula aqui, onde tiver n, eu vou substituir por meio. Então, a minha derivada vai ficar f' de x igual a meio x elevado a meio menos 1, certo? Como meio menos 1 é menos meio, isso aqui vai ficar meio que multiplica x elevado a menos meio. Se eu volto para as propriedades de radiciação, como tem sinal negativo aqui na potência, isso é meio vezes 1 raiz quadrada de x. Ah, professor, posso deixar desse jeito aqui se eu quiser? Pode, não tem problema nenhum, mas estou aproveitando a deixa aqui para a gente revisar a propriedade de potenciação, beleza? Então, ok, isso então é a regra da potenciação. Então, qual é o ponto-chave? Identificar a potência, certo? É a mesma lógica, por exemplo, onde você tem que colocar um parafuso de tamanho de 15 centímetros, e onde você tem que colocar um parafuso de tamanho 2 centímetros. 15 e 2 centímetros é uma diferença bem gritante, certo? Se você colocar os parafusos em lugares diferentes, provavelmente, dependendo do equipamento, você vai quebrar. Então você tem que saber exatamente onde você vai colocar cada parafuso, identificar qual é o parafuso certo de 15 e de 2 e onde ele vai para você montar, por exemplo, um móvel, certo? Um móvel de madeira, um guarda-roupa, vamos dizer assim. Aqui é a mesma lógica, você tem que identificar qual é o N para você só depois substituir, certo? É a mesma ideia. Quem aí nunca montou um móvel na vida, certo? Então, para montar o móvel, não monta de cabeça. Você vai lá, olha o manual, vê onde vai cada parafuso, cada peça. É a mesma ideia aqui também. Vamos agora à regra do produto, certo? Então, a regra do produto é a regra do produto de duas funções, ok? Então, se eu tenho o produto da função f com a função g e eu quero derivar esse produto, não é simplesmente isso aqui seria falso, tá, pessoal? F
vezes G, a derivada disso, isso não é verdade, que é a derivada do produto. É o produto das derivadas, isso aqui é falso. Ok? Então, a regra para derivar um produto é a seguinte: se eu tenho um produto de duas funções, f e g, e vou calcular a derivada delas, certo? Então, a regra diz que primeiro eu derivo a função f e multiplico pela função g sem derivar, depois eu somo a função f sem derivar pela derivada da função g. Então, essa é a regra correta de calcular a derivada de um produto. Bom, na prática a gente pode aproveitar aqui para fazer o seguinte. Vamos pegar a função f igual a x quadrado e a função g como uma função constante igual a 3, certo? Vamos calcular aqui, um exemplo bem tranquilinho, o produto de f e g e a sua derivada, ok? É claro que esse exemplo aqui pode ser resolvido mais rápido, mas a gente pode fazer ele passo a passo aqui. Então, primeiro seria a derivada de f vezes a função g, depois a função f sem derivar, multiplicando a derivada de g, certo? Então, eu posso vir aqui num rascunho, calcular cada um dessas derivadas aqui separadamente para depois só substituir na fórmula, certo? Então, bom, a minha função f, ela é uma função do tipo x elevado a um expoente, então a regra diz que eu posso simplesmente pegar o 2 vezes x elevado a 2 menos 1, que é 2x. Então, a derivada de x quadrado é 2x. Agora, pergunto para vocês qual que é a derivada da função g aí no chat. Exatamente, vai ser zero. Então, é só substituir agora na fórmula. Isso daqui, então, vai ser a derivada de f é 2x, repete a função g, que é 3, mais a função f é x quadrado, vezes a derivada de g, que é zero. Então, esse termo aqui vai cancelar, porque qualquer número vezes zero é zero. Então, sobrando apenas aqui para a gente 2x vezes 3 dá 6x. Essa seria a nossa derivada do produto. Ok? Beleza. Daqui a pouco, quando a gente tiver mais propriedade de integral, ou de integral de derivadas, a gente faz mais alguns exemplos de produto, que é, por enquanto, a gente tem poucos famílias de funções que a gente consegue derivar. Por enquanto, só polinômio, certo? Outra propriedade aqui que a gente pode olhar agora é a seguinte: a regra do quociente, ok? A regra do quociente, então, o quociente remete à divisão, então f dividido por g. A derivada disso vai ser também um quociente. Só que o numerador eu calculo dessa forma e o denominador é simplesmente pegar a função g sem derivar e elevar ao quadrado. Só isso. Então, o numerador é bem parecido com a regra do produto, mas tem um sinal de menos aqui. Ok? Então, basicamente, o que a gente pode fazer aqui é pegar, de novo, a, as duas funções, ou posso até pegar aqui a função, vamos ver, opa, g igual a x ao cubo, ok? Então, a regra do quociente
Aqui o que eu preciso fazer, de novo, eu posso vir no rascunho, calcular a derivada de f, a derivada de g e calcular, certo? Então, a derivada de f já tínhamos calculado, que era 2x. Agora, a derivada de g, certo? Vai ser a mesma regra. O n é 3, então 3x, elevado a n menos 1. Então, é 3 menos 1, que é 2. Então, a derivada do quociente aqui vai ser f', que é 2x, deixa eu trocar de cor, vai ser 2x, que multiplica g, bom, g é x ao cubo, menos da fórmula, a minha função f é x quadrado, vezes a derivada de g', que é 3x quadrado, tudo isso dividido por g ao quadrado, que é x ao cubo ao quadrado. Então, realizando aqui as propriedades de multiplicação, x vezes x ao cubo fica 2 aqui, x a quarta, menos, deixa eu ver, isso. Agora, x ao quadrado vezes x ao quadrado fica x a quarta vezes 3. Tudo isso dividido por x ao cubo e tudo isso elevado ao quadrado, é só multiplicar os expoentes, então dá x a sexta. Então, resolvendo isso aqui, 2x quadrado menos 3x quadrado, ou 2x a quarta menos 3x a quarta, vai ser menos x a quarta, tudo dividido por x a sexta. Propriedade de potenciação, a gente pode repetir a base e subtrair os expoentes, então dá menos 2. Então, essa seria a nossa derivada quociente, certo? Que é, reescrevendo em fração, seria menos 1 sobre x ao quadrado. Então, percebam, de novo, pessoal, que é muito importante revisar as propriedades de potenciação, certo? Que, por exemplo, nesse exemplo simples aqui, a gente precisou de propriedade de potenciação, ok? Então, agora a gente entra em alguns exemplos mais dinâmicos, onde a gente vai sair um pouquinho dos polinômios e vai aumentar o leque de funções, certo? Nosso primeiro exemplo é a derivada da função exponencial, é a mais tranquila. Por quê? Porque a derivada da função exponencial é ela mesma, não muda nada, certo? Ah, professor, mas de qualquer base? Não, aí é bom frisar aqui que a derivada da função exponencial só é a própria função exponencial se a base que a gente está considerando, se a nossa base é o número neperiano, certo? O ezinho que a gente costuma falar informalmente, é o e. Então, se a base é o e, a derivada é ela mesma, certo? Ah, então o que acontece, professor, com as derivadas das funções exponenciais com outras bases? Bom, aí, pessoal, entra outras propriedades, certo? Porque a derivada de funções exponencial em outras bases, elas seguem outras regras, certo? Antes de passar elas, só para aumentar também o leque de funções que a gente possa derivar, eu quero frisar algumas propriedades aqui de derivação, onde a gente, bom, o que eu quero dizer com isso? Para a gente poder derivar somas, produtos, diferenças, multiplicação por constantes e assim por diante. Beleza? Então, basicamente, se
antes de falar de logaritmo, para a gente fechar essa parte de funções exponenciais, a fórmula da derivada de uma função exponencial de qualquer base, ela é dada por esse número, a base, elevado a esse expoente, multiplicado por ln da base. Então, essa é a fórmula aqui. Então, olha que coisa bacana. O que acontece e o que tem tão de especial nesse número e aqui? O número e, ele pode ser definido como esse limite aqui, beleza? E ele tem uma característica bem especial, pessoal, que é a seguinte: o número e é o único número onde a derivada da base é ela mesma, ok? Por quê? Porque aí o ln de e vai ser 1, ok? Por definição aí, a gente consegue ter essa propriedade aqui, ok? Então, essa que é a grande sacada, a grande importância, pelo menos né, nesse momento, da base E, certo? Que é esse número irracional, aproximadamente 2,71, que ele é a única base onde a derivada dessa função exponencial é a própria função exponencial. Qualquer outra vai aparecer esse termo ln de a para corrigir essa derivação, certo? De certa forma, para corrigir. Então, eu quero destacar aqui com vocês as seguintes propriedades agora. Então, se eu tenho duas funções f de x e duas funções deriváveis em um certo intervalo A, um certo intervalo de AB, e eu vou pegar aqui o número K, número constante real. Então, a gente tem algumas propriedades de derivação aqui. A primeira é a derivada da soma de duas funções, f e g. A derivada da soma é a soma das derivadas. Ok? Segundo, a derivada da diferença também obedece à mesma regra, só que com sinal negativo. É a derivada de f menos a derivada de g. E por fim aqui, se eu tenho uma função que está sendo multiplicada pela essa constante k, então eu estou derivando esse produto aqui, eu posso simplesmente reescrever isso aqui como k vezes a derivada da minha função, certo? Então, por exemplo, exemplo da propriedade 1. Eu posso pegar minha função f sendo x quadrado. Já sabemos qual é a derivada dela. E posso pegar agora minha função g como sendo exponencial de x. Então, a derivada de x quadrado mais exponencial de x vai ser a derivada de x quadrado mais a derivada da exponencial de x. Bom, a derivada de x quadrado já vimos que é 2x. E pela propriedade anterior que acabamos de estudar, a derivada da função exponencial é a própria função exponencial. Então, é somente isso. Agora, uma outra propriedade, um outro exemplo aqui da propriedade 2, eu posso pegar minha função f de x igual a 3x ao quadrado, certo? E eu vou pegar minha função g sendo exponencial 3, opa, 3 exponencial de x, certo? Vou pegar 3 não, vou pegar 5 para a gente ter uma diferença aqui dos números. Então, eu posso calcular aqui a derivada da soma sendo a derivada de 3x quadrado mais a derivada de 5 exponencial
de x, certo? Agora, como 3 e 5 são constantes, eu posso removê-los do sinal de derivação utilizando a propriedade 3, certo? Porque k é constante, é um número. Então, o número eu posso retirar aqui de dentro do símbolo da derivada. Então, isso aqui ficaria 3x ao quadrado derivada mais 5 derivada exponencial de x, certo? Então, a derivada de x quadrado já conhecemos, é 2x. Então, seria 3 vezes 2x mais 5. Derivada exponencial é a própria exponencial, então deu isso. Então, o resultado seria 3 vezes 2, 6, 6x, mais 5 exponencial de x. Tranquilo até aí, pessoal? Se tiverem dúvidas, podem falar, tudo bem? Mas aqui eu estou só usando, nesse segundo exemplo, a propriedade 1, usando a propriedade 1 e 3 para resolver essa derivada. A gente pode combinar ferramentas, a gente pode combinar fórmulas, ok? Se for o caso. Então aqui eu combinei duas fórmulas, certo? É como, por exemplo, vamos fazer um paralelo aqui. Você está lá trocando a roda do carro e o pneu, a roda, o parafuso está muito duro. Então você está lá com a chave, está extremamente duro. O que que você faz? Pega um cano bem longo, acopla na chave e faz uma força e ali o que que aconteceu? Essa força que você fez até menor do que a anterior, você consegue desparafusar a roda, por exemplo. Certo? Então você combinou duas ferramentas para você conseguir desparafusar a roda, que é exatamente a mesma ideia. Você combinou duas ferramentas, que é a propriedade 1 e 3, para conseguir calcular a derivada. Tudo bem? Beleza? Então, deixa eu voltar aqui na função logarítmico. Então, agora, para a função logaritmo, a gente tem a seguinte propriedade. A função logaritmo, em qualquer base, a sua derivada, ela é 1 sobre x vezes 1 sobre ln de a, certo? A derivada da função logaritmo em qualquer base também tem um fator de correção aqui, beleza? Então tem esse fatorzinho de correção aqui, para qualquer base. Porém, se o meu ln, ou se a minha função logaritmo está na base e, naquela base que eu acabei de falar com vocês, a gente pode escrever isso aqui como logaritmo natural, certo? É a anotação para o logaritmo quando é essa base e, uma anotação especial, a gente chama de logaritmo natural. Quando a gente então está na base e, quando a gente está na base e, a derivada da minha função logaritmo natural do ln é simplesmente 1 sobre x, beleza? 1 sobre x. Então, sucesso aqui, pessoal. Por quê? Porque aí eu sei agora já derivar qualquer tipo de polinômio, sei derivar função exponencial e logaritmo, então já tem uma grande variedade dessas funções, beleza? Por exemplo, vamos pegar aqui o seguinte caso, calcular a derivada de x ao quadrado menos 2x mais 1 sobre x ao cubo mais 2. Certo? Calcular essa derivada. Percebo, o que a gente tem aqui? Duas expressões polinomiais fazendo quociente delas no numerador e denominador ali. Tenho expressões de potência, certo? Então, eu vou até fazer melhor aqui. Vou colocar ln de x aqui, nesse exemplo, e aqui, só isso. Vou alterar isso, só para a gente praticar, certo? Então, ali eu vou ter que trabalhar a propriedade de soma das derivadas, diferença das derivadas, produto por constante.
Então, são esses tipos de expressões que a gente vai estar calculando a derivada, certo? Então, vamos lá. Então, calcular isso aqui, eu tenho que usar a regra do quociente que acabamos de ver, certo? Aqui, em cima, se a gente for voltar lá na regra, é a função f, e embaixo é a nossa função g. Então, pela regra, é a derivada de f vezes a função g menos a função f vezes a derivada de g. Tudo isso dividido por função g ao quadrado. Então, basicamente, apesar de ser uma fórmula nova, pessoal, basicamente o que a gente precisa de informação é essas duas novas informações, porque f e g já foram dados. Então, basicamente, esse termo eu já conheço, esse termo também e esse também. Então, só onde eu circulei de vermelho ali, que são coisas que eu ainda não conheço. Então, posso vir no meu rascunho aqui e calcular. F' vai ser, então, a derivada disso daqui, vai ser 6x, a derivada desse vai ser menos 2, e a derivada da constante é zero. Agora, a derivada de g', a derivada de g, vai ser a derivada desse, que vai ser 3x ao quadrado, e a derivada desse, que acabamos de ver a propriedade, que é essa daqui, vai ser 1 sobre x. Mais 1 sobre x. Beleza, descobri as duas informações que faltavam. O que eu preciso fazer? Simplesmente substituir. Ok? Então, só preciso substituir. Então, f' é 6x menos 2. A função g é x ao cubo mais ln de x, menos da fórmula. A minha função f é 3x quadrado, menos 2x mais 1. E a minha função g' é 3x ao quadrado também, mais 1 sobre x. E aí toda essa expressão monstruosa aqui, essa é uma expressão grande, mas não é tão feia assim, dividido pela função g, que é minha função x ao cubo mais ln de x, tudo isso elevado ao quadrado. Só isso aqui para calcular a função quociente, ok? Então, o que eu usou? Aqui, derivada da soma é a soma das derivadas, a derivada da diferença é a diferença das derivadas, a, a constante sai do sinal de derivação, então usamos tudo isso aqui para poder calcular a derivada do quociente, beleza? Derivada do quociente. Tudo bem até aí, pessoal? Beleza. Então vamos seguir mais um pouquinho aqui. Vamos ter então a derivada das funções trigonométricas. Então, as funções trigonométricas mais famosas, a função seno, a função cosseno, a função tangente, a função secante, cotangente e cossecante. Então, as funções trigonométricas são essas 6. E aí, para cada uma delas, a gente tem que lembrar das funções, das derivadas dessas funções. Então, a derivada da função seno é cosseno. A derivada da função cosseno, por sua vez, é menos seno. Não pode esquecer do sinal. Então, percebo que tem uma coisa parecida aí com a função seno e cosseno. Depois, a função tangente é secante ao quadrado, a cotangente cossecante ao quadrado. Agora, a derivada da secante vai ser o produto de secante vezes tangente. E a derivada da cossecante vai ser menos cossecante vezes cotangente. Assim, pessoal, no mais, o professor tem muitas regras da trigonometria. No mais, vocês precisam saber essa daqui, certo? Essas duas. Se vocês sabem essas duas e sabem como a função tangente é definida, como a cotangente é,
como o secante também, e cotangente e cossecante, basta, para calcular essas quatro fórmulas aqui, basta aplicar a regra do quociente e você chega nelas. Certo? Então não tem mistério. Ok? Não tem mistério. Sabendo, o mínimo do mínimo é saber derivar seno e derivar cosseno. O resto sai da regra do quociente. Se você conseguir decorar as outras, maravilha, certo? Mas se não conseguir pelo menos essas duas, tem que saber. Ok? Tranquilo até aí? Então, dito isso, já conhecemos as derivadas de todas as funções clássicas, funções polinomiais, função exponencial, função logaritmo, funções trigonométricas, tem outras funções hiperbólicas, mas não convém aqui, a gente vai ficar nessas funções mais clássicas mesmo, ok? E todas as outras funções que a gente vai derivar ao longo de toda essa vida vão decorrer basicamente dessas aqui, certo? Então a gente precisa saber derivar essas e usar as regras corretamente, certo? E aí eu queria, após feito isso, eu queria voltar aqui e falar de alguns resultados, certo? O primeiro dele, cadê? É o teorema de Howell, certo? Esse teorema, ele fala para a gente a seguinte coisa. Primeiro, eu preciso ter uma função que satisfaz as seguintes condições. Deixa eu ver aqui. Pode falar, Leonardo. Deixa eu ver. É, você vai ligar o microfone ou é só para ler o seu comentário? Liguei aqui. Lá na função trigonométrica, o d sobre dx, o dx ela é derivada do d? Isso aqui é só outra notação para derivada, certo? Daquelas que a gente viu, isso daqui é a mesma coisa que seno de x com o linha em cima. Entendi. Tudo bem? Esse dx aqui está indicando a derivação, o sinal de linha ali da derivação, tá bom? Entendi. Valeu. De nada. Então, voltamos para o teorema de Rolling Stones, só que não. Então, o teorema de Rolling precisa de três condições, e essas três condições têm que ser satisfeitas simultaneamente. Então, preciso que a minha função aqui, minha função f, num intervalo fechado, ela tenha derivada no intervalo aberto e que essa função tenha ali o mesmo valor se eu calcular nos extremos desse intervalo, certo? Então, se essas três condições forem verificadas, eu posso afirmar que existe um número nesse intervalo tal que isso daqui acontece. A derivada nesse ponto C, nesse número C, é zero. Isso aqui, pessoal, é de uma situação muito importante que basicamente ele descreve essa situação, beleza? Ele descreve os pontos onde a minha função tem derivada, a inclinação da reta tangente é horizontal, certo? Então, essa reta vermelha aqui é a reta tangente, certo? Então, onde a reta tangente vai ser uma linha horizontal. É isso que basicamente o teorema de Rolle está falando para a gente, certo? Aqui as figuras saíram meio ruins, não sei porquê, mas cadê? Aqui teria uma linha assim, certo? Então, basicamente, o teorema de Rolle diz essa informação para onde a gente encontrar esses locais onde a reta tangente, quais são os pontos onde a reta tangente é horizontal, certo? Então, vamos fazer uma aplicação rapidinha aqui do teorema de Rolle para a gente entender como a gente pode usar
esse resultado além dessa que eu acabei de falar, de encontrar esses pontos onde a função tem reta horizontal, reta tangente horizontal. Certo? Primeiro de tudo, respondendo a pergunta que ninguém fez, mas já respondendo, professor, essa condição lá do teorema de Rowley, ela acontece mesmo? É possível, certo? Ali a função, a imagem nos extremos do intervalo coincidir? Sim, é bem capaz, pessoal. Vamos pensar, por exemplo, pega a função f de x igual a x quadrado e vamos considerar nosso intervalo de -1 a 1, certo? Então, por exemplo, aqui, lá no resultado, o meu a seria -1 e o meu b seria 1. Então, f de -1 seria -1 ao quadrado, que é 1. Por sua vez, f de 1 seria 1 ao quadrado, que também seria 1. Ou seja, essas duas informações me dizem que f de -1 é igual a f de 1. Ok? Então, realmente acontece. Certo? Pode acontecer. Ah, professor, sempre acontece? Não. Vai depender muito da função e do intervalo que você escolheu. Por exemplo, pega 1, -1 e 2. Então, f de -1 já vimos que é 1. Agora, f de 2 seria 2 ao quadrado, que é 4. Esses dois números aqui são diferentes, então depende muito. Percebo, pode acontecer, pode não acontecer, depende da situação. Ok? Mas, uma coisa que a gente pode fazer para isso é o seguinte. Uh, vou pegar aqui uma função uh, x ao cubo, pegar f de x igual a x ao cubo mais x menos 1, certo? E a ideia é verificar, por exemplo, se essa função ali tem raízes, certo? Raízes significa encontrar locais onde essa função aqui é zero. Tudo bem? E além disso, eu quero mostrar que se existe, ele é único. Então, esse teorema de Rowley permite essa situação, certo? Verificar sobre raízes de funções. Porque, por exemplo, vamos pensar na função afim, ax quadrado, ax mais b, certo? Essa função tem uma única raiz, que é menos b sobre a. Na função quadrática, usando a fórmula de Bhaskara, a gente chega que as raízes são menos b mais ou menos raiz de delta sobre 2a, certo? Então tem no máximo duas raízes, pelo menos falando de números reais. Tem no máximo duas raízes. Agora eu poderia perguntar para vocês como que a gente acharia raízes de funções de grau 3, certo? Como que acharemos raiz? De grau 4, grau 5 e assim por diante. É muito complicado, depende muito da função. A gente não tem mais fórmulas como nas funções quadráticas, certo? Então, a gente precisa de meios alternativos. E aí, por exemplo, o teorema de Rowley permite a gente fazer algumas avaliações. Beleza? Então, por exemplo, aqui, se eu pegar essa função f de x, eu posso fazer aqui f de 0, isso vai dar -1, e agora, por exemplo, f de 1, isso vai dar 1. Bom, isso daqui é negativo, certo? Isso é negativo, e isso é positivo.
Ok? Então, como a função ali é uma função polinomial, ela vai ser contínua, eu posso afirmar, então, podemos afirmar, por causa dessas duas condições, que existe um C pertencente a 0, 1, certo? Que é os valores que eu considerei aqui, 0, 1, tal que, tal que a minha função avaliada nesse número C é 0. Então, pelo menos verificar que a função tem uma raiz, ela pode ser feita assim. Agora, para verificar que essa raiz que eu encontrei entre 0 e 1, ela é única, certo? A gente precisaria usar o teorema de Rolle, certo? Então, supor que ela tem uma outra raiz, certo? Uma outra raiz em um determinado intervalo AB, certo? Então, se ela tem uma outra raiz aqui, outra raiz não, vamos fazer o seguinte, vamos supor que f tenha raiz em outros dois números, A e B. Então tem outras duas raízes, ok? Então, se ela tem duas raízes, pelo teorema de Rolle ali, f de A vai ser igual a zero e f de B também vai ser zero. Ou seja, o que eu tenho, na verdade, é que f de A é igual a f de B, certo? Agora, guardem essa informação. Agora, o teorema de Rolle diz o seguinte: se a minha função é contínua, ela é. A função polinomial é derivável. A condição 3 acabou de ser satisfeita. Então, pelo teorema de Rolle, existe isso daqui. Então, existiria um número C aqui, um número C pertencente ao intervalo de A até B, tal que a minha derivada, nesse ponto, seria zero. Beleza, vamos guardar essa informação também. Certo? Então, pelo teorema de Rolle, eu teria essa informação. Por outro lado, por outro lado, a minha derivada da minha função, qual que é? Bom, se eu pegar a minha função aqui, x ao cubo, a derivada de x ao cubo é 3x quadrado, a derivada de x é 1 e a derivada de menos 1 é 0. Então ficaria isso. Bom, como x ao quadrado é positivo, isso certamente é sempre maior ou igual que 1 para todo x, certo? Para todo x real. Então, entre outras palavras, isso significaria que a minha função derivada ela nunca pode ser nula. Opa, mas pelo teorema de Rolle, está falando que tem que ter algum número que dá zero, e por essa segunda equação aqui, nunca pode dar zero. Então, o que a gente acabou de achar foi uma contradição no seguinte sentido. Se eu suponho que tem outras duas raízes, A e B, eu vou chegar numa inconsistência, onde, por um lado, eu tenho uma raiz e, por outro lado, eu não tenho uma raiz para a minha função derivada. Ou seja, o absurdo foi essa frase aqui, supor que tinha outras duas raízes. Ou seja, a minha função, essa função aqui, é uma função que só tem uma única raiz real. Beleza? Então, é um exemplo ali de como usar o teorema de Rolle, mas a gente precisa de algumas questões lógicas, certo? Para conseguir desenvolver ele. Certo? Então, o outro teorema que a gente tem aqui, deixa eu ver, é o teorema do valor médio. Ok? O teorema do valor médio, ele diz o seguinte para a gente. Se eu tenho uma função, de novo, satisfazendo condições, que a primeira é que a função é contínua no intervalo fechado. Depois,
função é derivável nesse intervalo aberto. Então, existe um número c nesse intervalo, tal que essa igualdade é verdadeira. Beleza? Esse é o exemplo ali do teorema do valor médio. Então, vamos a uma breve aplicação dele. Então, vamos lá. Vamos pegar o seguinte exemplo, certo? Vamos pegar aqui a função f de x igual a x ao cubo menos x, certo? E vamos tomar o intervalo de A até B, como sendo o intervalo aqui de 0, por exemplo, até 2. Ou seja, o A é 0 e o B é 2. Ok? Então, a ideia é o seguinte: será que vale o teorema do valor médio? Então, temos que ver se valem as duas condições iniciais. Bom, essa função é uma função polinomial, então ela é contida em todos os números reais. Se é contida em todos os reais, com mais razão vai ser num conjunto, num intervalo fechado. Ah, professor, como que você sabe que é uma função contínua em todos os reais? Aí tem que voltar lá na aula anterior para ver sobre o resultado que falamos sobre continuidade de funções. Se eu não me engano, foi na última aula, certo? Então, quem não lembra, dá uma passada lá depois para verificar, certo? Agora, a derivada dessa função aqui, ela vai ser 3x ao quadrado menos 1, certo? Bom, essa derivada aqui, ela existe também para todos os números reais, com mais razão, ela vai existir no intervalo aberto de 0 a 2. Ou seja, as condições, que condições? Condições 1 e 2 são satisfeitas, ou seja, isso daqui deve acontecer. Então, pelo teorema do valor médio, pelo teorema do valor médio, existe C, um número C, pertencente ao intervalo de 0 até 2, tal que f' de C é f de B menos f de A, ok? Tudo isso dividido por B menos A. Bom, então, em outras palavras, substituindo quem é B e quem é A, isso é f de 2 menos f de 0 sobre 2 menos 0. Então, cadê a minha função? Então, 2 ao cubo é 8, menos 2 deu 6. Agora, f de 0 é 0 sobre 2, então isso daqui deu 3. Tudo bem? Deixa eu ver como é que está o chat. Beleza. Então, agora, vou calcular a minha função derivada, certo? A função derivada é essa daqui, no ponto C. Então, eu teria que 3c ao quadrado menos 1 deveria ser igual a 3, certo? E eu quero, o legal dessa situação aqui, que eu consigo descobrir quem é o C. Se eu isolar o C nessa equação aqui, eu vou poder fazer, então, determinar precisamente quem é o valor de C. Então, seria 3c ao quadrado igual a 4. Então, passando o 3 dividindo, fica C igual a 4 terços. E tirando a raiz dos dois lados para cancelar esse quadrado aqui, eu vou então ter C igual a mais ou menos raiz de 4 sobre raiz de 3. E isso aqui é mais ou menos 2 sobre raiz de 3. Ok?
Então, eu tenho aqui duas respostas. Ah, professor, então tem dois valores de C? Claro, Alex, eu posso repetir sim. É, deixa eu refazer aqui, beleza? Então, eu tenho aqui minha função, certo? Ela é uma função polinomial, então é contínua em todos os reais, derivável também em todos os reais, porque a sua derivada é essa daqui, certo? Até aqui, tudo bem? Se quiser, pode ligar o chat para a gente conversar melhor. Ligar o chat não, ligar o microfone. Ok. Então, beleza. Os valores de A e B são dados aqui, certo? Então, essa função f, ela satisfaz as condições do teorema do valor médio. Certo? Que condições são essas? Continuidade e derivável nesses intervalos. Beleza. Então, o que o teorema me diz quando eu tenho a condição 1 e 2, que essa igualdade vale, certo? Mas uma coisa importante aqui, no teorema do valor médio, é o seguinte: a função f ela é dada para você no exercício. O A e o B também são dados. Certo? Quem não é dado, não é apresentado para vocês, é o C. O teorema ele só fala que existe. Mas qual é esse valor de C? A gente não sabe. Certo? Em geral, não dá para descobrir. Mas nesse exemplo aqui que eu apresentei para vocês, ele se apresenta fácil de descobrir. Certo? Pelo teorema do valor médio, então, existe um número C, não sei qual é por enquanto, tal que vale a igualdade. F' de C é igual a F de B menos F de A sobre B menos A. O teorema do valor médio diz isso, certo? Então, o que eu vou fazer agora é calcular esse lado separado e esse lado separado. Então, eu vou chamar isso aqui de 1 e esse aqui de 2. Então, calculando 1, eu vou ter, então, F, como B é 2, F de 2, menos F de 0 sobre 2 menos 0. Ó, mas como eu calculo F de 2? Eu substituo aqui, certo? Então ficaria 2 ao cubo menos 2 menos F de 0, que seria 0 ao cubo menos 0 sobre 2 menos 0. Só substituir 2 na função f e 0 na função f dá essa expressão. Agora eu calculo. Quanto que é 2 ao cubo? 2 ao cubo é 8. 8 menos 2 dá 6. Menos 0 ao cubo é 0. Menos 0 continua sendo 0. Agora, o denominador que é 2 menos 0 é 2. Então, isso fica 6 sobre 2, que é 3. Tudo bem até aí? Beleza. Então, a segunda expressão, agora, eu vou pegar a minha função derivada aqui, que é essa, e vou substituir c. Então, nesse caso, eu não tenho muito o que fazer. F' de c vai ser 3 vezes c ao quadrado menos 1, porque eu substituí aqui. Onde tem x, troca por c. Beleza? Já entendeu? Então, agora eu vou igualar 1, essa expressão aqui, com essa. Então, vou ficar com 3c ao quadrado menos 1 igual a 3, resolvendo aqui. Por que eu resolvi resolver? Certo? Por que eu resolvi resolver? Porque eu cheguei numa expressão quadrática, e aí uma expressão quadrática é fácil de a gente calcular geralmente. Se fosse uma outra coisa mais difícil, teríamos parado por aqui. Mas nesse caso eu percebi, nossa, dá para continuar, descobrir o C, que é uma coisa tão rara, então vou continuar. Então, eu resolvendo isso aqui, eu chegaria em que C seria raiz 2 raiz de 3. Eu pergunto para você, cheguei aqui que C é 2 raiz de 3 ou menos, menos 2 raiz de 3. Pergunto para vocês, essas duas respostas para C, elas satisfazem o meu exercício, a minha condição? O que vocês acham? Sim, não, apenas um, os dois, não sei.
A Alexa disse que sim. Então, pessoal, vamos lá. Perceba que esse número aqui é negativo e esse é positivo, independente se eu sei calcular precisamente quanto que é 2 sobre raiz de 3. Mas eu sei pelo menos o sinal. Um é positivo, outro é negativo. Então, agora eu olho para o meu exercício. Bom, o intervalo que eu quero calcular aqui, o C ele tem que pertencer a 0,2, ou seja, ele tem que ser um número positivo. Então, se ele tem que ser um número positivo, eu descarto a raiz negativa, então eu fico só com C igual a 2 raiz de 3. Certo? Ou racionalizando, daria para fazer 2 terços de raiz de 3. Qualquer uma dessas escritas está correta, certo? Mas a resposta final seria essa daqui, para o C. Tudo bem? Então, essa é a aplicação do nosso teorema do valor médio. Beleza? Ah, e antes de avançar, gostaria também de frisar uma propriedade bastante interessante, que é essa daqui. O teorema 214, ele diz o seguinte: se uma função é a derivada dela for zero, poderiam existir casos onde tem dois ou mais resultados no mesmo intervalo. Depende muito do exemplo. Nesse, a gente tinha que descartar ali mesmo, certo? Mas se fosse. Onde que eu fiz o exemplo? Está para trás. Se o nosso intervalo fosse, por exemplo, um exemplo, o caso hipotético aqui, fosse de -5 a 5, por exemplo, aí sim você consideraria os dois, certo? Se o intervalo fosse esse aqui, se C pertencesse, por exemplo, de -5 a 5, aí você pegaria as duas raízes. Depende muito do intervalo, do tamanho do intervalo ali, ok? Mas o que você precisa é, no final, quando você achou as duas raízes aqui, aí você tem que se perguntar agora, essas duas respostas que eu encontrei, elas estão ali, nesse intervalo? Se sim, você fica com as duas. Se não, você elimina aquelas que não estão. Tudo bem? Aí, às vezes, o uso de alguma calculadora pode facilitar ali a decisão. Tá bom? Beleza, e como eu estava dizendo, agora, se eu tenho uma função que a derivada dela é sempre zero, então essa função é uma função constante. Nossa, professor, mas parece bobinho, mas de certa forma mas é um bobinho forte. No seguinte sentido, que a única função que tem derivada constante, tem derivada igual a zero, é só a função constante, certo? A função constante é a única função que tem essa propriedade. Basicamente isso que o teorema está dizendo. De outra forma, é, agora pensando não só aqui é, em cálculo, mas quando a gente for em derivados, mas quando a gente for falar de integrais, e além de integrais, for falar lá em cálculo 3 também essa propriedade vai ser útil, é essa condição aqui. Se eu tenho que duas funções têm as mesmas derivadas, ok? Se a função f e g tem as suas derivadas iguais, quer dizer que a diferença, dessas duas funções é apenas por uma constante. Elas só mudam por uma constante. Elas são praticamente iguais, a não ser pela constante c aqui. Então isso é muito interessante e lá em cálculo 3 vocês vão usar bastante, então guardem ela na mente. Durmam falando função constante, duas funções. Hoje vocês vão dormir falando a seguinte frase:
Funções com derivados iguais diferem apenas por constante. Falem isso dormindo que vocês nunca mais vão esquecer. Ok, pessoal? Eu tô brincando, senão vocês vão daqui a pouco fazer e vão ter pesadelos, tá bom? Mas é só para vocês lembrarem. Então, deixa eu ver como é que está de horário ainda. 9h15. Nossa aula vai até 9h30. Então, basicamente, a gente vai terminar essa aula de hoje falando da regra da cadeia, porque na próxima aula falaremos de derivação implícita e continuaremos essa parte até o final de derivada de funções. E a regra da cadeia, pessoal, ela vem para solucionar um problema básico de propriedades. Por quê? Se eu tenho duas funções, eu posso somar essas duas funções. Já temos essa propriedade de derivação. Se eu tenho duas funções, eu posso subtrair uma função da outra. Já tem uma propriedade que cobre esse caso. Se eu tenho duas funções, eu faço o produto delas, e eu tenho também a propriedade para isso. Se eu multiplico a função por um número constante, também já tenho fórmulas de derivada para isso. Se eu faço a divisão entre duas funções, já tenho também propriedade de derivada para isso. Agora, uma outra coisa que a gente pode fazer com derivadas e pode fazer com funções e a gente ainda não tem propriedade é a composição. E nesse sentido, a regra da cadeia ela permite a gente então encontrar a nossa última fórmula para calcular derivadas, certo? Então, o que é a composição de funções? Vamos pegar aqui um exemplo rapidinho. No seguinte, pega a função f de x igual a cosseno de x. E a função g de x igual a tangente de x. Beleza? Então, eu posso fazer a composição dessas duas funções. Claro, eu não vou me preocupar aqui por enquanto com o domínio, mas só com a parte algébrica. Eu posso fazer, por exemplo, a composição dessas duas funções, que a gente denota por g bola f de x, é definida como f aplicado em g de x. Ou seja, isso daqui seria a função cosseno aplicado na função tangente de x. Olha que loucura. Então, aqui nas funções, na regra da cadeia, a gente vai permitir a gente calcular derivadas de composição. E composição, pessoal, é uma propriedade que cria novas funções a partir de duas e as funções mais loucas possíveis que podem aparecer é na composição. E a gente precisa, claro, ter uma fórmula para calcular a derivada dessas coisas, certo? Então, esse daqui vai ser a nossa regra da cadeia. Então, o que diz a regra da cadeia para composição? Ele vai dizer o seguinte, essa fórmula está fazendo o seguinte, a derivada de f composta com g de x, a derivada disso vai ser a derivada da minha função f aplicada na função g de x sem derivar, e isso multiplicado pela derivada da função g de x. Então, essa é a regra da cadeia, que você vai fazendo a derivação em cadeia mesmo, certo? Então, você faz a derivada da função. A gente pode pensar assim, a função f ela está por fora, e a função g está por dentro. Então, você vai fazendo a derivada da função de fora até chegar na função de dentro, certo? E essa regra aqui, por que é cadeia? Aqui, quando são duas funções só, não fica tão claro. Mas, se eu pegasse, por exemplo, a composição de f composta com g, composta com h de x. A derivada ficaria, então, aqui, f' de g aplicado em h de x vezes g' aplicado em h de x vezes h' de x. Então, percebe que aconteceu uma cadeia de derivações aqui de fora para
dentro, das funções de fora para as funções de dentro. Então, essa é a ideia do nome, ele, regra da cadeia. Mas, basicamente, geralmente, a gente só fica nessa com duas funções, certo? Para não assustar muito vocês. Ali era só para explicar mais ou menos a ideia do nome, da onde que veio a regra da cadeia. Não é porque é cadeia lá que vão prender a gente, não. Só essa é a noção. Então, vamos aqui para o nosso exemplo, como aplicar essa regra da cadeia, certo? Então, vamos pegar minha função f de x igual a seno de x e vou pegar, por exemplo, a função g de x igual a x ao cubo mais x. Certo? Então, o que eu quero fazer aqui é a composta da função seno aplicado na função x ao cubo mais x e derivar isso. Então, para isso, eu tenho que lembrar qual que é a derivada da função seno. Certo? Qual que é a derivada da função seno? Vai ser a função cosseno de x. E agora a derivada da função x ao cubo mais x vai ser 3x ao quadrado mais 1. Então, calculando essas duas derivadas separadamente aqui, basta substituir nessa forma. Então, é a função derivada de seno é cosseno, cosseno, aplicado na função g, que é x ao cubo mais x, vezes a derivada da função g, que é a função que está aqui por dentro. Vamos calcular que é 3x ao quadrado mais 1. Assim, não tem mistério nenhum se a gente utiliza e lê a regra corretamente, certo? Então, por exemplo, poderia fazer o contrário também. Ah, professor, como assim? Poderia fazer a regra da cadeia de G composto com F de X, certo? Então, seria a função G derivada aplicada à função F vezes a função F derivada. Certo? Como a gente já calculou as derivadas aqui nesse mesmo exemplo, isso aqui seria a função G, a derivada é 3x ao quadrado mais 1. Só que aplicado na função f, que é seno, então seria 3 seno ao quadrado de x, certo? Mais 1, e isso multiplicado pela função f derivada, que é a função aqui cosseno, cosseno de x. Então percebam aí que é bem diferente ali a função aqui. Deixa eu selecionar aqui. A função que eu tenho aqui é a derivada de f composta com g. Então percebam aí que é bem diferente as funções derivadas ali, se eu troco a ordem de composição, muda bastante. Certo? Então eu vou encerrando a aula, a parte do conteúdo aqui por hoje, certo? E aí a gente reserva esse tempo final da nossa aula para tirar dúvidas de vocês. Então fiquem à vontade agora, aqueles que quiserem, para tirar dúvidas, e aqueles que não quiserem tirar dúvidas já estão liberados da aula de hoje, tá bom? Então, eu já aproveito para aqueles que vão sair, agradeço a participação de vocês, agradeço a presença e, claro, a paciência de vocês. Certo? E aqueles que tiverem dúvidas, podem mandar no chat ou levantar a mão e ligar o microfone, ok? E aí, pessoal, o que ficou aí, gostaria de tirar dúvidas, podem ficar à vontade. Cleiton, Fredson, de nada, Alexia. Juliano, Júlio, boa noite. Marlene, tem alguma dúvida? Fiquem à vontade.
Bom, eu vou encerrando a gravação por aqui. Enquanto isso, se vocês tiverem alguma pergunta, fiquem à vontade para fazer.